Nós vamos então convidar para a palestra dessa noite ele. É um amigo, querido, trabalhador e aluno dessa casa há alguns meses, 1638 meses, e que vem sempre nos trazer com seu estudo. Está aí um aluno aplicado, um estudioso da doutrina espírita, vem trazer através das suas palavras sempre amorosas e amigas, como ele sempre fez ressaltar, a palestra dessa noite, que possa transformar nossas vidas de alguma forma. Vamos receber com carinho Hamilton Câmara. Boa noite. Bom, como vocês perceberam, né, a gente está numa janela de transferência, né? Fala bem pertinho do... Já começou a dar ordens, entendeu? Peraí. Vai aí, Ricardo. Tudo bem? Tá dando para ouvir aí atrás? Tranquilo? Não? Quem está vindo pela primeira vez hoje? Quem deu esse azar? Beleza. Ó, para quem não me conhece, sou aluno aqui do Benção, tá? Há mais de 2 décadas. Eu comecei com 15 anos, tá? E eu estou trabalhando aqui no Benção há um pouco mais de 20 anos, né? E como vocês perceberam, a gente está numa janela de transferência, né? Os titulares estão em negociação com outras casas. Ficaram só os reservas, né, Paulinho? A gente espera que eles voltem, entendeu? Receberam propostas, tal, e estão analisando se trocam de centro, né, ou não. Agora, se eles trocarem, é a gente que vai assumir, né? Quem vai perder são vocês, né? Bom, tudo bem, olha, eu estou há 20 anos aqui, já ouvi várias e várias palestras, já tive a oportunidade de fazer algumas, não só aqui no Benção, como fora do Benção. O pessoal se arriscou e eu fui, tá? E eu percebi ao longo desses anos que eu devia falar alguma coisa para vocês, principalmente para as pessoas que estão vindo hoje pela primeira vez, o que é realmente essencial numa palestra espírita. Não sei se vocês já pararam para pensar o que é realmente essencial. Porque veja bem, eu posso vir aqui fazer uma palestra sobre passe magnético. Falar que o passe magnético, ele é perpendicular, longitudinal, uma série de técnicas que são muito importantes, por isso que existem os cursos da nossa casa, as salas de passe, as pessoas que trabalham no passe, para que ajudem as pessoas que procuram socorro no passe magnético, no passe espiritual, no passe misto. Mas uma pessoa que vem para uma palestra espírita, que senta aqui na frente do palestrante, que está com uma enfermidade muito grave e tal, ele realmente não está muito interessado se eu vou falar em cromoterapia, técnicas de passe. Ele está interessado em levar para casa um pouco de esperança, de fé, de que realmente aquele problema vai ser solucionado. O que é que o Evangelho traz, o que a doutrina espírita pode levar para ele, para que ele possa sair mais esperançoso daqui. Agora, se a pessoa quiser se aprofundar mais em tudo que é importante, ela frequenta os centros, faz os cursos, estuda, se torna um passista, um magnetizador. São vários trabalhos que a casa oferece. Mas eu vou procurar através dessa palestra, primeiro falar sobre o que eu acho que é essencial para que a pessoa frequente uma casa espírita cristã. Aí eu fiz alguns tópicos, né? Em primeiro lugar, a gente não pode esquecer que somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Aí a doutrina espírita, através do Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que o Kardec faz é: o que é Deus? A primeira pergunta foi essa, para você ver que a preocupação dele também era muito grande. E a resposta da falange do Espírito da Verdade é que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus, o Pai, o Criador do Universo. E nós
somos criados à sua imagem e semelhança. Aí João, no Evangelho de João, que é a melhor definição de Deus que eu acho, ele define Deus como amor. Deus é amor. Se Deus é amor e nós somos criados à sua imagem e semelhança, nós também o somos, ou estamos a caminho de sê-lo. Em segundo, somos espíritos imortais em uma experiência temporária de carne. Não é o contrário. Não somos espíritos de carne numa experiência espiritual. É o contrário, somos espíritos imortais numa experiência muito rápida de carne. Chico costumava dizer o seguinte, da própria boca do Chico, que se ele tivesse um alto-falante muito potente, que todo mundo pudesse ouvir, ele diria apenas uma frase, para que todos nós ouvíssemos. E a frase seria a seguinte: ninguém morre. A reencarnação, para quem frequenta um centro espírita, kardecista, cristão, eu acho que todo mundo aqui é reencarnacionista. Tem alguém que não seja aqui? Todo mundo é reencarnacionista? Quem é? Levanta a mão aí. Tem alguém que não é. Tem gente que não é. Quem é reencarnacionista, né? Acho que todos nós, né, que acreditamos em reencarnação. A lei de reencarnação, que é tão chamada de lei kármica, ela é uma lei natural, como todas as leis da natureza são leis divinas. Os princípios físicos são leis naturais, são leis divinas. Está no livro dos Espíritos, leis morais e leis divinas. Então é lei de oportunidade. Deus não aponta o dedo para quem quer que seja. Ele só dá oportunidade porque é uma lei de amor. A gente precisa ter essa noção. É um conceito da nossa doutrina espírita. Conceito muito importante. Jesus é nosso guia e modelo. Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Guia porque já fez o caminho que nós estamos pretendendo fazê-lo. E Jesus só encarnou uma vez no planeta, né? Todo mundo sabe, né? Jesus é responsável pela criação do planeta. A caminho da luz, psicografia do Chico, através de Emmanuel, né? Os Cristos se reúnem na formação do planeta. E Jesus é um dos Cristos. Então Jesus era antes do planeta. Por isso que ele é nosso guia e modelo de ética, de moral e de todas as virtudes que a gente está lutando para conseguir alcançar. Esse é o Cristo, é o modelo nosso. Alguém sabe de quem é o Evangelho? Quem sabe de quem é o Evangelho? Quem acha que o Evangelho é de Jesus? Ninguém acha nada. O meu lá de casa é meu. O Paulinho pelo menos já tem opinião. O Evangelho é de Deus. Jesus veio anunciá-lo. Agora eu vou fazer outra pergunta. Está aqui o Evangelho. Não a parte do Velho Testamento, o Novo Testamento. Vocês acham que isso aqui é o Evangelho? Quem acha que esse aqui é o Evangelho? Estou até mostrando aqui. Evangelho é boa nova, tá? Alguém acha que esse aqui é o Evangelho? É para trazer dúvida mesmo. O Evangelho é de Deus. Ali é apenas uma bibliografia do que o Cristo fez quando passou pelo nosso planeta para nos trazer a mensagem de esperança e de amor. O Evangelho de Deus é o próprio Jesus. Esse é o Evangelho. São as suas atitudes, porque Jesus tudo que falou fez. A coerência dele sempre foi muito grande. Ele exemplificou. A doutrina espírita é o consolador prometido, como o Paulinho estava falando na oração. Uma mãe que perde um filho, ou alguém que perde o irmão, o pai ou a mãe, onde é que você vai arrumar consolo? Qual foi o grande trabalho, um dos grandes trabalhos, porque todos os trabalhos do Chico foram enormes, um dos grandes trabalhos foram as cartas de consolo. A doutrina espírita é o consolador prometido do Espírito, e não é do espírita, é do Espírito, católico, protestante, muçulmano, judeu, budista.
É o Consolador prometido do Espírito imortal que habita em cada um de nós, em cada habitante do nosso planeta. E antes de eu falar, a palestra não começou, porque eu vou falar do Evangelho, tá? Então eu só quis deixar esse essencial, né? E por que eu pensei, a minha palestra só vai se resumir a uma pergunta só que eu vou fazer para cada um de vocês. E ninguém vai precisar responder, é só para pensar. Por que eu pensei nesta pergunta e nessa passagem que está no Evangelho de João? Porque o Chico estava em Uberaba e um grupo de pessoas foi procurá-lo, dizendo para ele o seguinte: Chico, o nosso centro vai fazer 50 anos e a gente gostaria que você fosse fazer a palestra para nos homenagear, para que a gente comemorasse 50 anos de funcionamento do nosso centro. O Chico parou, olhou para os dirigentes daquele centro, pensou e falou o seguinte: eu vou, desde que vocês não falem para ninguém que eu vou, para que vocês não causem nenhum tumulto na cidade, porque ele já era ciente da sua importância. Ele já tinha ciência da sua importância. Ele não queria que a cidade criasse nenhum tipo de tumulto na cidade. Se vocês fizerem isso, não comentarem nada com ninguém, na hora eu apareço e faço a palestra. Mas, como espírita é tudo fofoqueiro, estou mentindo? Imagina, né? Primeira coisa que fizeram quando chegaram na cidade foi falar que o Chico ia aparecer lá no aniversário de 50 anos do centro. Bom, a cidade ficou toda entupida de pessoas, gente de fora do centro, gente pendurada, como a gente ia para Uberaba e o Chico ia fazer psicografia, e a gente ficava dando voltinha lá na Casa da Prece para poder vê-lo pelo menos alguns segundos, né? Era assim que a gente fazia quando o Chico era vivo, que a gente ia para Uberaba todo ano. Ele olhou, Chico pegou o microfone e fez a seguinte pergunta para as pessoas: o que é que vocês vêm buscar aqui no centro? Aí uma pessoa deve ter respondido: eu estou com uma enfermidade atroz, venho em busca de cura. Eu estou passando por problemas financeiros, venho em busca de solução. Eu estou passando por problemas de relacionamento familiar, eu venho em busca de solução. E assim foi feito. O Chico parou e falou que todas essas pessoas realmente tinham pedidos muito pertinentes, mas que ele achava que todos os espíritos que ali estavam reunidos estavam naquele centro por uma única razão. Aí o pessoal: que será? E o Chico fala: todos estão aqui por saudades de Jesus. Isso foi um fato que aconteceu. Na realidade, os espíritos imortais que habitam cada um de nós, às vezes nos dirigimos a um templo por saudades de Jesus. E a pergunta minha, baseado nessa história, está em João, né? Que buscais? E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, diz-lhes: que buscais? Está em João capítulo 1, versículo 38. Aí eu completo: e nós, que temos buscado no bênção de paz ou no templo religioso que frequentamos? É só para pensar. O que é que nós estamos buscando? O que é que vocês estão fazendo sentados aqui hoje? Que propósito nos move ao procurarmos o templo religioso? Segundo a espiritualidade, qual é a mais importante aquisição de nossas buscas? Antes de continuar, tem uma musiquinha que eu gosto muito. Paulinho, por favor, que eu acho que é uma grande busca. Enquanto eu penso. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos de um oleiro,
minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos de um oleiro. Rompe minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser um vaso novo. É uma busca. Vamos refletir junto com Emmanuel. Segundo Emmanuel, Jesus se encontra às portas de todos os templos religiosos da terra, fazendo a mesma pergunta: que buscais? Quando você entra no Bênção de Paz lá embaixo, Jesus e os seus representantes estão te perguntando: o que é que você vem atrás aqui no Bênção de Paz? Do que é que você vem aqui? Jesus não é exclusividade de um só templo religioso. E tem uma música que eu gostaria que o Paulinho Edson, ali, Noites Traiçoeiras, que eu acho linda, que desse só que acho bem ao encontro desse pensamento. Jesus está aqui nesse momento, a sua presença é real em meu viver. Entregue a sua vida, os seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos os teus tormentos. E ainda noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Pode aplaudir que foi bonito, hein? Segundo a espiritualidade, nosso maior propósito deve ser 2 pontos. A aquisição de valores religiosos é a mais importante. A aquisição de valores religiosos. Por quê? Para constituir um movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem do apóstolo Paulo, do Espírito já de Paulo de Tarso, que o objetivo da humanidade é gravitar em torno da unidade. Ele usa um conceito de astronomia, como a Terra gravita em torno do céu junto com os seus planetas. Nós gravitamos em torno do Criador como um planeta, e somos atraídos pelo Criador como um planeta é atraído pela lei da gravidade. Quando a gente se afasta da rota, a gente está
entre aspas, pecando, mas a lei da reencarnação é como se fosse essa lei da gravidade, nos atrai de volta para a rota, porque o objetivo da humanidade é gravitar em torno da unidade, e a unidade é Deus, o Pai, o Criador. Paulo de Tarso, o apóstolo. Como a gente estava falando de iluminação, a gente precisa ter muita luz, né, Paulinho? Como é que é? Vamos lá. Tá bonitinho, viu? Tá ensaiadinho. Foi agora, hein? Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Pode aplaudir, viu? Tá cheio. E a pergunta é assim: como nos iluminarmos então? Como buscar essa luz? Trabalhando nossos sentimentos, trabalhando nossas emoções e nossos desejos. Que tipo de pessoa você admira? Quais são os seus ídolos? Tem uma lição de Emmanuel que pergunta: você tem se aproximado das pessoas que cuidam dos idosos? Você tem se aproximado das pessoas que cuidam das crianças? Ou só do ídolo do futebol, do pagode? Cada um na sua profissão. Quem que a gente admira? Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco. Porque pela vida de quem a gente se interessa? Pela vida do Cristo? De Emmanuel? André Luiz? Qual a importância da figura do Cristo no templo que você frequenta e em sua vida de forma geral? Porque a gente vem muito no templo, né? Não só no templo espírita, católico, tudo, mas a gente leva o templo para casa? A gente leva o templo para a rua? O trabalho comercial? Eu não. Ainda não. Que ensinamento nos traz Emmanuel nesta lição? O trabalho de Jesus é aperfeiçoar nossos sentimentos, elevando nossa alma para a espiritualidade superior. Como disse Paulo, somos crianças espirituais e nós precisamos imitar Jesus. Tem uma música que fala para que a gente imite Jesus em todas as suas virtudes. Uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel nas suas mãos, tarefa escolar para cumprir. Me perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Vamos lá! Como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia,
Sorri como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz, sentindo o que Jesus sentia. Sorri como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Obrigado, Paulinho, Edson Banda. A gente tem que guardar o seguinte: o que Jesus está querendo fazer como o grande escultor da nossa vida? Esculpir com o cinzel. Todo mundo sabe o que é cinzel? Aquele instrumento que os escultores usam, né? Com o cinzel da boa vontade, o reino de Deus no coração de pedra de toda a humanidade. Esse é o objetivo de Jesus. Nos 4 evangelhos que tem aqui, sendo Mateus, depois vem Marcos, Lucas e João. Dos 2 deles não conheceram Cristo, não conviveram com Jesus, nem Lucas e nem Marcos, né? Lucas foi um grande médico e Marcos era uma criança na época, né? Existem, alguém sabe quantos casos de cura só nesses 4 evangelhos existem? Quantos, Simone? Mais de 30. São 44 casos de cura. Jesus curou à distância. Tem uma passagem que eu acho maravilhosa, que é a cura do servo de um centurião. Chega um oficial romano perto do Cristo e fala para ele que estava com o servo doente. Eu pergunto, ele era cristão? Ele professava da mesma fé de Jesus? Não. Ele era hebreu? Não. Ele fazia parte do povo que dominava os judeus da época. E ele fala para Jesus: não sou digno de que entreis na minha morada, mas dizei apenas uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus fala para ele que nunca tinha visto, fala para os discípulos, nunca tinha visto tamanha fé nem daqueles da própria raça deles. Para você ver que fé não é virtude mística, é força de atração. Como a mulher que tinha um fluxo de sangue, que tocou as orlas do Cristo e foi curada. Entende? É força de atração. Então Jesus cura à distância, cura com cuspe, cura impondo as mãos, cura pegando a pessoa e levando para fora da cidade. De todas as maneiras. Se você está com um problema de enfermidade hoje, você se enquadra em um desses tipos de cura. Basta que você coloque a sua fé em exercício, que você creia, porque ele falou que a gente era capaz, nós éramos capazes de nos curar, quando ele disse: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Nós não somos pouca coisa. A primeira corrida que houve no mundo nós ganhamos já. Foi o espermatozoide que chegou, somos nós. Olha que tinham bilhões correndo e nós chegamos em primeiro lugar. Então nós não somos pouca coisa, né? Então a gente tem que saber que tipo, o que representa o Cristo na nossa vida e na fé que a gente professa. Não se esqueça, a sua busca em qualquer templo religioso é que define sua posição na jornada evolutiva. Ou será o que buscais. Se você vem no centro para roubar a mulher do seu amigo, esse é o tipo de busca que você está vindo aqui. Você não vai encontrar, companheiro. É o caso, já contei aqui o caso da mulher que perdeu um anel, foi procurar a presidente do centro, que não achava o anel, chegou na presidente do centro. Eu vou contar de novo, quem ouviu me perdoe, vai ouvir de novo. Né? Falou: puxa vida, vocês conversam aqui com os fantasmas, com os mortos, me ajuda aí que eu preciso achar esse anel. É um anel de família, é muito caro. Ela falou, a presidente do centro falou: olha, você começa a frequentar as reuniões, coloca uns bilhetinhos lá, quem sabe você vai ter uma resposta. E essa mulher começou a frequentar o centro e colocava os bilhetinhos, e a presidente passava, olhava para ela e fazia assim. Aí ela:
negativo. E assim foi passando alguns meses. E ela falou, caramba. Até que um dia ela estava passando na fileira, olhou para a mulher fez assim, ela falou, nossa, ela achou o anel. Aí acabou a reunião, ela foi conversar com a mulher, e aí, achou a joia? Eu não achei. Onde é que estava? Estava aqui no centro. Como? Você perdeu aqui no centro? Mas um anel tão caro e você perdeu aqui? Não, a joia que eu achei aqui não foi o anel, foi a doutrina espírita. É uma joia muito maior do que o anel que eu estava procurando. Porque às vezes a gente vai numa casa espírita ou num templo religioso em busca de alguma coisa e encontra uma bem maior do que nós somos atrás. Mas muito maior. Oi? Pode, lógico. Não, cada um tem uma história espiritual. A cura verdadeira é a cura da alma. Agora é muito importante, às vezes você está passando por uma dificuldade, ou a pessoa às vezes ficou acamada por alguns anos, ela teve a oportunidade de perdoar alguém, de se tornar uma pessoa mais humilde, mais simples, porque a nossa vida não se resume a 70, 80 anos, 50, 60 como encarnados. Nós somos eternos. É o bem e o mal sofrer. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Como é que você sofre? O bem e o mal sofrer. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Sofre se você quiser. A dor é inevitável. No mundo de expiação de provas, realmente a gente vai ter muita dor. Como falou aqui de felicidade, eu só vou ler, é rapidinho. Eu terminei de ler um livro chamado Felicidade, Modos de Usar. Se reuniram 3 pessoas. Cortella, um religioso, filósofo. Pondé, um ateu, filósofo, professor. Cortella também é professor. Karnal, um historiador, também um grande pensador, escreveram um livro sobre felicidade. Eu anotei algumas coisas aqui, acho legal. Então, o Cortella fala, a felicidade é, no meu entender, um momento de vibração intensa da vida, no qual você se coloca, inclusive com a compreensão de que naquele momento já poderia morrer. Ele dá um exemplo, que ele estava indo para Florianópolis, ele tem uma filha que mora lá e tem uma netinha que gosta de um vestido longo. E ele passou no shopping e falou assim, nossa, eu vou levar um vestidinho para ela porque ela vai vibrar. E passou no shopping, encontrou-se com a filha e foi buscar a menina na escola. Chegando na escola, ela subiu no carro com ele. Ele falou assim, olha, o vovô trouxe um presentinho para você. A menina já ficou extasiada, né? Louca para abrir o presente. Chegou em casa, ela abriu. Quando ela abriu o presente, ela correu para abraçar. Aí ele conta, ela veio, ela correu e me escalou. Alguém tem neto aqui? Eu já tenho, a minha neta já está me escalando. Inclusive fui no shopping ontem assistir Frozen. Está me escalando. Ele falou que aquele momento é um momento de tanta felicidade que você poderia morrer. Metaforicamente, né? Que é um momento tão feliz. Às vezes você não tem um momento na sua vida, você fala, basta, esse momento não se repete mais. Eu poderia morrer hoje. Aí o Pondé fala, é impossível ser feliz se você não experimentar a misericórdia, se você não experimentar a possibilidade de perdoar pessoas, se você não experimentar a possibilidade de ser perdoado por pessoas. Portanto, a felicidade não é possível se você não tiver consciência de que tem culpa de muita coisa e de que faz muita coisa errada. Está no Evangelho, né? Não precisa nem explicar, né, meu? Perdoa teu inimigo enquanto andares com ele, né? O Pondé falou uma coisa muito legal, cara, muito. Pessoas perfeitas, graças a Deus não tem ninguém aqui, devem ser profundamente infelizes. O Karnal, mas porque hoje eu tenho consciência de que a minha felicidade não é permanente, pode ser obtida e depende de uma série de concepções, citando a monja Cohen, de que o sofrimento é inevitável, a dor é inevitável, mas o cultivo desse sofrimento é opcional. Nós falamos aqui, né? Quando Saulo de Tarso se dirige a Damasco,
com cartas do Sinédrio para prender o grande mentor de Abigail, ele encontra-se com Jesus às portas de Damasco. E quando Jesus olha para Saulo de Tarso, ele já enxerga Paulo de Tarso. Quando Jesus olha para você, quando você adentra o centro espírita, ele olha Edson Modestino, ele está Edson Modestino hoje, mas as potencialidades dele, nós talvez não tenhamos capacidade de enxergar, mas Jesus enxerga todas as nossas. Quando ele olha para você, ele já vê o que você pode ser lá na frente. Por isso que as portas de Damasco, né? Você, Senhor, que queres que eu faça para encontrar o que eu busco? Vamos fazer o contrário. Você é o Saulo. Repita para você e a resposta com certeza virá. Jesus buscando Paulo antes Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem sois, Senhor? Eu sou Jesus, não recalcitreis contra os aguilhões. Não seja teimoso. Já te mandei tanto recado. Foi a nossa lição lá da Sala Verde hoje, né? Buscar sua renovação, né? Como que era, Paulinho? Renova-te sempre. Renova-te sempre, porque o lado externo está sempre em destruição, mas o lado interno está sempre se renovando, né? Tudo que está abaixo dos seus sentidos físicos, tudo que você toca, que você cheira, que você sente o gosto, está debaixo da lei da destruição. O espírito imortal, tudo passa. Onde está o Império Romano? Onde está o Império Francês? Daqui a pouco, onde estará o Trump? Se Deus quiser, bem longe, né? Onde vai estar o Maduro? Onde vão estar os déspotas da humanidade? Onde está Napoleão? Onde estão todos eles? Agora, onde está Chico Xavier? Nós temos absoluta certeza de onde ele está. Onde está Madre Teresa de Calcutá? O jornalista seguindo Madre Teresa, e ela estava nas ruas de Calcutá cuidando de uma pessoa muito enferma, e a pessoa inalava um odor muito forte. O jornalista se aproximou dela e falou: irmã, eu não faria isso nem por $1 milhão. E ela falou para ele assim: eu também não, só faço isso por amor. Madre Teresa de Calcutá. Eu queria saber se vocês têm a mesma curiosidade que eu. Desde garoto, quando eu ia assistir a Paixão de Cristo, Jesus aparecia de costas, não aparecia? A gente nunca conseguia ver a face de Jesus, né? Agora os filmes mais recentes até que mostram, mas quando eu era garoto, não mostravam. Falei, mas como ele será? Será alto? Será baixo? Alguém tem essa curiosidade? Aqui? Você tem? Vou matar hoje. Vamos ver. Pelo local onde nasceu, né? Por uma feliz coincidência, em Roma, foi encontrada uma carta do senador Públio Lentulus ao imperador Tibério, que era o imperador na época do Cristo. O imperador Tibério César, descrevendo as características morais e físicas de Jesus. Esse documento foi encontrado no arquivo do Duque de Cesadini, em Roma. Vamos ver o que ele escreveu sobre o Cristo? Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existe nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculado, é ligado, né? O profeta da verdade. E os seus discípulos dizem que é o Filho de Deus, Criador do céu e da terra e de todas as coisas que nela se acham e que nela tem o estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos em uma só palavra. É um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. Há tanta majestade em seu rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor de amêndoa, bem madura.
são distendidos até as orelhas, e das orelhas até as espáduas. São da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso pelos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua pele, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandiam no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplandece apavora e quando ameniza faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Disse que nunca ninguém ouviu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra contenta muito, mas o faz raramente. E quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar. Muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza. Não se tenha jamais visto por estas partes uma mulher tão bela, falando de Maria. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço, sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim, porém em sua presença, falando com ele, tremem e o admiram. Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino e muitos querelam, queixam-se, afirmando que a contralei de tua majestade eu sou grandemente molestado por estes malignos hebreus. Aí ele fala, se você quiser que eu leve, eu levarei. Ele faz uma descrição moral e física de Jesus. E para terminar, para mostrar quem era esse Cristo, quando ele estava na cruz, prestes a desencarnar, a sair do planeta Terra, se aproximaram dele vários e vários anjos, várias e várias entidades luminares. Isso é descrito por esqueci o nome dele, não, Irmão X. Como que é o nome do Irmão X, cara? Humberto de Campos. Humberto de Campos, obrigado, Paulo. Por Humberto de Campos. E se aproximam dele, sabe? Começam a acariciá-lo, cantar músicas, vibrando com ele, porque ele havia completado a sua missão. De repente abre-se no horizonte uma fresta, e um anjo muito rapidamente se aproxima do Cristo, mas muito rapidamente, e coloca seus ouvidos bem perto dos lábios do Cristo. E o Cristo balbucia algumas palavras para o anjo. E da mesma forma como ele entrou, velozmente, muito rapidamente, ele se retira do local, do Gólgota. E completa Humberto de Campos. Aquele anjo era o anjo da caridade. E Jesus disse para ele, vai depressa, Judas acabou de suicidar-se. Obrigado, boa noite, um beijo.